Mas você já sabe direitinho o que tem que fazer. O trabalho do pastor não é pôr lenha na fogueira, agravar mais ainda o problema, mas tão somente apaziguar e solucionar os problemas. Aí ele fala aqui de um caso, e é interessante esses casos que eles colocam aqui, porque é uma análise assim da prática mesmo, na realidade, na vida, né? Então ele fala de um caso em que a irmã chegou para o presbitério da igreja, né? Pastor e também um presbítero, e confessou que ela tinha traído o marido. E o que acontece? Eles trataram da situação, perguntou se ela ainda rescindia nisso, ela disse que não, já tinha rompido, mas que ela tinha feito isso. Então vai a questão primeiro, né, dela confessar o pecado, dela se arrepender do pecado, dela confessar que não vai realizar mais esse ato pecaminoso, dela buscar uma reconciliação com Deus, né? Então receber uma oração para poder se reconciliar com Deus. Aí vai agora o tratamento. Ela pediu não expor o caso dela para a igreja, que ainda era aquela época que o pessoal anunciava, né? Não expor o caso dela para a igreja. E aí se dividiu um pouco as opiniões. O pastor entendeu que de fato, se aquilo fosse exposto para a igreja, não ia trazer edificação, ia trazer escândalo, ia trazer um grande escândalo para a vida de muita gente e envergonhar a família como um todo. Então ia agravar mais a situação, porque além do próprio pecado que já ocorreu, ainda ia haver conflitos, vergonha, constrangimento. Então o pastor entendeu, vamos tratar com ela e vamos tratar o casal. Vamos chamar o casal e vamos tratar o casal. Mas para a igreja a gente vai ter a situação, ela foi disciplinada, problema dela, tá? Então está sendo tratada. Quando ela for recolocada na comunhão, vai ser anunciado: fulano se arrependeu, está agindo de forma correta, então está sendo readmitido na comunhão, tá ok? Tratando assim. Aí o presbítero não concordou. Não, mas não é assim, as pessoas têm que saber por quê, por que ela está afastada, por que isso, por que aquilo e tal. Aí o pastor falou: tudo bem, se a gente expor esse problema aqui para a igreja, qual vai ser a edificação para os novos convertidos que estão no culto? O que eles vão entender disso? Que mesmo, e lembrando-se que eles estão numa fase da infância da fé deles ainda, eles têm uma visão idealizada, olham para as pessoas e pensam que elas são todos santos e santas, infalíveis, né, sem pecado, e que estão prontos para ir para o céu. Não sabem que estão num processo ainda de aperfeiçoamento, de santificação. Então, se você pega algo assim e abre para pessoas que não têm necessidade de saber desse caso, você apenas está jogando sobre elas um fardo de um escândalo. Delas olharem e falarem: nossa, mas se essa irmã que era assim, com esse comportamento, caiu, então qualquer um de nós aqui pode cair. E aí aquilo que talvez ela estava lutando contra para não cair, para ela vai ser como que um incentivo, jogando ela para o pecado, falando: se fulano caiu, então eu. E fulano que tem mais tempo que eu, conhece mais Bíblia que eu, tem mais tempo de cristão que eu, caiu, então eu não tenho nenhuma chance. Então eu vou deixar mesmo, correr solto mesmo. Outra coisa é ela, né? Porque ela podia exatamente se passar de vez e aí ele colocou: se você expõe social ser tanta que ela podia não. Você expõe esse caso, você vai escandalizar um monte de gente, você vai constranger toda a família dela, sendo que a gente estava tratando esse caso aqui com o casal, tá? Você vai agora constranger toda a família dela, você vai jogar toda a família do marido contra ela, tá? O marido dela não vai aguentar essa pressão e vai se separar dela. E aí ela vai ficar com 4 filhos para criar, e é você que vai criar os filhos dela? É você que vai sustentar ela quando o marido dela deixar ela? Aí o presbítero falou: realmente. Por quê? Ele estava focando somente no caso em si. Ele não estava olhando para as consequências do caso. O aconselhador cristão, ele tem que ter esse feeling. Não adianta você olhar só para o caso. Não adianta você olhar: não, mas foi só um golinho. Não, mas foi só uma olhadinha. Nesse caso, o marido dela soube. O marido dela também foi junto com ela, foi tratado, também soube. Então o marido dela foi chamado, foi esclarecido, e aí teve a situação na qual ele tem que decidir se vai perdoar ou não, né? Então perdoou e foi os dois agora tratar, se reconciliar em relação a isso, tá ok? Mas foi tratado entre eles.
Se eles abrir, é problema deles, mas da parte da igreja não, eles mantiveram entre os dois, tá ok? Mas o que acontece? Você não pode olhar só para o caso em si, você tem que olhar para as consequências que ele pode trazer, você tem que antever as consequências que ele pode, que pode se desenrolar dali, né? Que pode se desenvolver dali. Então o aconselhador tem que ter essa visão antecipada das coisas. Ele fala, olha, se você se comportar de forma relapsa em relação a isso, você vai causar isso. E muitas vezes a pessoa não estava consciente disso, que é o caso desse presbítero. Ele olhava só para o caso em si. Não, a igreja tem que saber, por que ela foi em disciplina, a igreja tem que saber por que ela foi perdoada. Só para a igreja saber, você vai causar tudo isso. Você vai causar vergonha, constrangimento, humilhação, matar a fé de muitas pessoas. Vale a pena? Só para as pessoas saberem? Sendo que essas pessoas que vão saber não vão tratar ela. Quem está tratando é a gente. Quem está tratando é nós juntamente com Deus. Então quem está diretamente envolvido com o caso somos nós. É como a mulher lá falou para Geazi. Perguntou para ela se vai tudo bem, ela disse vai, sendo que o filho está morto em casa. Só que quando chegou no profeta, aí ela abriu o jogo. Não, eu não pedi filho nenhum, o Senhor orou, Deus me deu um filho, agora o filho está morto. Eu preciso que o Senhor agora vá até lá. Então, quem teria condições de interceder por ela é o profeta. Então, quem tem que saber é o profeta, não os outros. Os outros iriam só agregar problemas. Um problema já existe, aí é multiplicar os problemas, tá certo? Então o aconselhador cristão, ele é um conscientizador. A pessoa está ali pensando que está vivendo uma pequena fantasia, só que quando você mostra para ela as consequências de tudo que pode vir a acontecer por causa disso, ela muitas das vezes vai se conscientizar. Ela realmente, verdade, ainda bem que você me conscientizou, ainda bem que você abriu os olhos para isso, tá ok? E aí isso em relação ao relacionamento conjugal, em relação aos filhos, em relação a uma mudança. Ah não, eu vou mudar para um lugar tal. Tá, você já conversou com sua família? Já viu como é que vai ser para sua esposa ir para o trabalho, voltar, para seus filhos tal? Já estão certos em relação a isso? Não, eu sou o homem da casa, eu que decido tal. Tudo bem, você é de fato chefe da família, mas você não tem... Isso mesmo. Gente, olha... Mas você é o chefe da família para quê? Só para dizer que você é o macho, você bate no peito e faz do jeito que você quiser? Você é o chefe da família para ver qual é a melhor maneira como a sua família pode viver. É para isso que você é o chefe da família. E de todas as decisões que pode tomar. É como o dono de uma empresa. O dono de uma empresa quer mudar a sede daqui para lá. Por que ele vai mudar? Ah, porque vai ser melhor para os funcionários, vai ser melhor para a empresa, um fluxo é melhor do lugar, é mais seguro e tal. Por quê? Mesmo ele sendo o dono da empresa, ele pensa no bem-estar da empresa. E o chefe de família? Tem que pensar no bem-estar de quem? Dele só? Da família. Tem que ver o que é melhor para a família. Tá certo? Então, chamar ele, no meu caso, eu geralmente, já que tá a família aqui, a gente sim. Fala, eu chamo e sento para cada um. Exatamente. O que é melhor, o que ele... Às vezes eu gosto de fazer numa quinta-feira, eu pergunto o que eles aprenderam na escola, o que precisa mudar, o que nós precisamos fazer para ser melhor. Ótimo, isso ótimo. É uma coisa tão boa na família, sabe? Que aí cada um se sente envolvido, cada um se sente ouvido. E respeitado. E respeitado. Pelo amor de Deus. Exatamente. Que aí a pessoa, muitas das vezes, ela não tem voz e ela fica sempre buscando um meio de ou provocar para ver se chama atenção. Então muita rebeldia da parte de crianças e adolescentes é ele tentando ser visto, que a família ignora. As coisas que ele diz são idiotas, as coisas que ele se preocupa são bobas, só que é o mundo dele. Criança, adolescente nunca diz nada que se aproveite mesmo. Exatamente. É o mundo dele, é a vida dele. Ele dá risada, ele chora, ele fica triste, tudo no mesmo dia só, tá? Exatamente. É uma variação absurda. Eu já falei, doutor, pelo amor de Deus, você lidar com isso não ajuda. É difícil, muito difícil. É uma missão. Socorro, eu nunca fui assim, você lidar com isso não. É uma missão quase impossível. E ainda mais que o que você falou agora, a gente tinha uma vida muito mais simples. Nossa, eles agora, diante de toda a tecnologia que eles têm e a exposição que eles têm muita exposição
há muitas coisas que a gente nunca nem imaginou. Então, muitas ideias que circulam, muitas influências, nem todas são boas. E aí quando você vai ver, você tem uma pessoa que você olha e fala, nossa, eu vim ter esses conflitos muito depois. Eu nunca alterei comportamento na adolescência, sempre soube o que eu ia ser, Pois sempre me mantive me comportando do meu jeitinho ali. Sim. E aí você olha para uma pessoa, você olha para uma pessoa, você não acredita como uma pessoa pode ser tão confusa, né? Tão instável. Tantas opções, aquilo que você falou, era mais simples, não tinha tantas Era mais simples, então você tinha poucas escolhas, você fazia e seguia, né? Agora hoje é tantas coisas que a pessoa fica num dia só, ela vive as 4 estações, e variando, então é difícil lidar. E muitas vezes a pessoa chega até você porque ela já está enfadada de lidar com isso. E aí você vai apoiando, né, vai fortalecendo, vai mostrando para ela que o papel dela é fundamental, que ela tem que assumir a missão dela e tem que seguir em frente. Ética no aconselhamento pastoral. O pastor é conselheiro, o pastor conselheiro é responsável pelo que faz, primeiro perante Deus, e em seguida perante o aconselhado, e finalmente perante a sociedade em que vive. Ele deve pensar sempre no bem do aconselhado. Por exemplo, ele procurará evitar que o aconselhado prejudique a si mesmo ou prejudique a terceiros. Se a pessoa quer se suicidar, o pastor fará todo o possível para impedir que o faça. Alguns princípios da ética que devem reger o ministério do aconselhamento pastoral são. Então, isso aqui já foi bem importante no sentido de mostrar que o foco do aconselhamento é o aconselhado. É você e outra. Não é só você incutir ideias na cabeça dele, é você fazer ele enxergar. Então você vai pegar a situação que ele vai te compartilhar, vai colocar isso em perspectiva, mostrar, olha, e se fosse fulano que fizesse isso com você, o que você ia pensar? Ah, não, eu não aceitaria. Tá, você não aceitaria. E por que você acha que a pessoa tem que aceitar que você faça isso com ela? Realmente. Tá? Pô, você não podia ter chegado a essa conclusão sozinha, mas não chega. Nunca pensa. Quando você coloca isso em perspectiva, olha, pensa, se coloca no lugar da outra, olhando você fazer isso com ela. É meio que experiência de convívio, né? Exatamente. Se você só tem o seu lado, você nunca sabe dividir, deixar que o outro também tenha, renunciar para que viver em convívio. Como eu tenho que frequentar psicólogo com o Guilherme, e o psicólogo não trata o Guilherme sozinho, né? Atendeu o Guilherme, uma equipe, né? Tá certo. Precisa entender o conceito da casa, sim, né? Da criação, ótimo, do trato. Para entender o Guilherme, ela precisa saber de mim. Ótimo. Então eu preciso ser atendida tanto quanto o Guilherme. Sim. Só que eles não te dão, sabe? Às vezes você vai assim, doutor, tipo, ajuda, eu tô com essa dificuldade. Só que eles não. As pessoas pensam que psicólogo é porque você vai viver sobre a ótica do psicólogo. Ah, sim. Né? É o que elas mais pensam. Pois você leva umas cacetadas. É isso aí. Eu já levei umas cacetadas de psicólogo. Ele já me fez pergunta que depois que eu voltei pra casa pensando, ele fez uma semana, e depois só aí eu fui pensar e olhar tudo para enxergar uma coisa que antes eu não enxergava, mas eu descobri sozinho. Exatamente. Eles te dão você que chega a essa... Exatamente, você que constrói. Porque se for algo que ele implantar em você, você nunca vai chegar a essa conclusão e isso nunca vai fazer sentido. Não, ele não faz por mim, ele faz você pensar. Sim, ele provoca você, para que você chegue a essa conclusão. Dá até raiva, porque fala, nossa, vim aqui buscar ajuda, eu pensei que fosse mais simples e ela vai me fazer pensar. Você pensa que você vai colocar o problema e vai passar uma receita. Isso aqui, faça isso assim. Não. Ele vai provocar você para você enxergar o que está fazendo. Aí você vai evoluir. Aí você vai começar. Como é que se constrói esse tipo de pessoa problemática? A gente fala aqui sobre conscientizar a pessoa e muitas vezes a gente pensa, nossa, mas a pessoa não podia chegar a essa conclusão sozinha? Mas pensa no histórico de formação. Óbvio, né? É tão óbvio. Pensa no histórico de formação. Nem todos tiveram a mesma formação. Tem pessoas que a formação dela foi muito difícil, mas por outro lado criou alguém muito autossuficiente. Só que por a pessoa ser autossuficiente, muitas das vezes ela não delega. E quando ela não delega, ela toma tudo para si, se sobrecarrega, fica estafada, né, de tantas incumbências que ela adota, tanta carga que ela carrega, né, e a outra pessoa às vezes andando nas costas dela.
E às vezes a pessoa que está em volta dela até queria pegar alguma coisa para si, mas ela não deixa, porque não vai ser bem feito, não vai ser feito do jeito que ela quer, tal. Então tem situações assim. E tem outra situação na qual a pessoa teve um crescimento, um desenvolvimento, acompanhado de perto por alguém muito controlador, alguém que quer fazer tudo para ela. Por exemplo, foi acompanhado por uma mãe ou por um pai extremamente protetor. A mãe que faz tudo, pega a toalha, entrega no banheiro, pega a roupa suja, põe para lavar, lava, passa, põe na gaveta. Aí a pessoa vai tomar banho e esquece a cueca, né? Ela pega a cueca e entrega lá para ele, só falta vestir. Não, eu quero comer, ela vai e põe a comida e entrega para ele, na mão dele. Não, eu tô com dor de barriga, ela vai, remédio, pega e põe na boca dele. E o camarada tem 25 anos e ela faz isso. É a realidade de hoje. Uma pessoa, esse camarada assim, devido a uma intervenção divina miraculosa, ele se casa. Só que ele se casa e a forma como ele vê a vida é assim, de que alguém o serve, porque sempre alguém o serviu. A toalha, ela chega na porta, magicamente, tá? A cueca também, ele precisa pegar a cueca, alguém leva para ele. Ele está com fome, alguém põe a comida para ele. Está pesando para outro. Exatamente. Então o que acontece? Ele enxerga a vida dessa maneira. Então, quando ele vive assim, ele não consegue entender que ele é um peso para outra. E aí um aconselhador cristão, muitas das vezes, vai colocar isso em perspectiva, fazer ele enxergar. Pense se você tivesse que fazer tudo que é feito por você, você estivesse fazendo para alguém. Aí ele vai ficar chocado, falar, eu fazer isso? Sim. Por que a pessoa está nessa crise? Porque ela está fazendo tudo isso para você e você nem sequer reconhece, porque ela entende que tudo isso é natural, porque alguém fez para ela. Então, histórico de formação. E o aconselhador, muitas das vezes, ele dá esse choque de realidade. Eu fui na casa um casal de irmãos, né? Ele tinha filho adolescente. Nossa, a mim não fazia nada. Tudo, ele dava, meu Deus. Dava para ela, só ela dava a boca. Está destruindo ela. Está destruindo ela. Não está fazendo nada de bom. Fica uma pessoa extremamente dependente. Extremamente dependente. Pois é. Ele dá alguns conselhos. Guardar confidência. Então, isso aqui é básico, né? E aí o que acontece? Quando você assume essa incumbência, essa responsabilidade, você precisa firmar esse pacto consigo mesmo. Quando você pensa, não, eu vou ouvir isso aqui, eu vou contar só para fulano. Isso é um laço. Porque você conta só para fulano e fulano conta só para ciclano. E ciclano conta só para Beltrano. Beltrano. A rede clandestina explode. Aí a pessoa lá na outra ponta, ela vai ficar sabendo disso, não é pelo terceiro, é pelo milésimo. Quando ela ficar sabendo, não, mas onde você ouviu essa conversa? Não, foi fulano que ouviu de fulano que ouviu de fulano. E ainda tem o ditado lá que diz que quem conta um ponto, acrescenta um ponto. Não, acrescenta um ponto, que ainda tem essa, que ainda vai alterar. E aí o que acontece com você? Você vai ter sua moral, sua ética, sua imagem destruída. A pessoa não vai mais confiar, vai se fechar não só para você, mas para qualquer pessoa. Ela não vai receber mais conselhos, ela não vai mais compartilhar nem receber conselhos, tá? E é muito possível que ela, na verdade, venha a fracassar, porque ela vai se sentir desamparada, vai se sentir desrespeitada, porque ela confidencializou aquilo. Então, se você não quer embarcar nessa, seja franco, seja sincero. Olha, não quero, não conte para mim, eu vou encaminhar você para uma outra pessoa, você conta para ela, fala com ela. Se você vai embarcar nessa, né, então faça direito, faça corretamente, firme um pacto com você, de que você vai receber aquilo e você vai pegar aquilo que ela vai confessar a você e você vai fazer que nem o rei Ezequias fez com as cartas que recebeu de Senaqueribe. Você vai colocar diante de Deus, falar: Senhor, não foi para mim que ela falou, foi para ti. Eu sou os seus ouvidos, eu sou a sua boca, tá certo? Eu ouvi isso não para mim, eu ouvi para o Senhor, e eu vou aconselhar não por mim, mas pela Sagrada Escritura, orientado pelo teu Espírito, ok? Quando você assim o faz, primeiro, o peso não vai ficar sobre você. Por quê? Você não é Deus, você não resolve o problema das pessoas.
quem cura, quem liberta, quem livra, quem transforma, quem convence é Deus, não você. Então o aconselhador, se tomar cuidado, ele fica guardando um monte de problemas que ele vai ouvindo. Então as pessoas compartilham e ele passa a noite pensando como vai resolver. Não é você que resolve. Seria muita arrogância pensar que nós resolvemos problemas. Não somos nós. A gente ouve e comunica dentro de uma base bíblica como instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Quando você ouve aquele problema, você fez a oração e colocou diante de Deus, Deus está agindo. Deus está pondo a mão naquilo. Ou Ele vai usar você, ou Ele vai usar uma outra pessoa que você nem sabe quem é, ou Ele vai usar a própria pessoa, conscientizando ela para ela mudar de vida, mas quem resolve é Deus. O aconselhador não tem que ficar com esse papo. Pode ouvir, colocar diante de Deus e esquecer, para que você não fique levando, arrastando, né, esses problemas com você. Evitar o contato físico. Já pensou nisso? Já tinha parado para pensar nisso? Que o aconselhador tem que evitar contato físico? Por quê? Quando você começa a envolver um contato físico, você começa a estabelecer um vínculo com a pessoa que não será sadio. Ela não tem que estabelecer um vínculo de intimidade com você. Ela tem que ter intimidade com o seu cônjuge e com os seus filhos. Com você ela tem que ter comunhão. Você não é casado com todas as mulheres da igreja. E a mulher conselheira não vai se casar com o marido daquelas mulheres. Então não tem que ultrapassar o limite da comunhão. O que nós temos é comunhão em Cristo e respeito. Intimidade nós temos com nossos cônjuges. Nós temos com nossos filhos. No seio familiar, ali é o lugar de intimidade. Tá certo? Quando o pastor ele começa a dar brecha nisso aí, vai aconselhar a mulher, toca muito na mão, ou dá um abraço, ou isso vai começando a ser mal interpretado, tanto por ele quanto pela pessoa, que aí vai começando uma afetividade, e uma afetividade num contexto de fragilidade. Se a pessoa tivesse centrada e tivesse tranquila, ela ia saber lidar com aquilo. Não, foi um abraço, foi só um abraço. Foi um aperto de mão, foi só um aperto de mão. Por ela estar fragilizada, ela quer mais afeto. E aí, porque ela quer mais afeto, ela interpreta mal. E aí, o aconselhador, se ele dá essa brecha, e a aconselhada também pode levar isso a um terceiro problema, que é o aconselhador e a aconselhada cair em pecado. Tá? Então, porque o cuidado aí tem que ser do aconselhador, porque o outro do aconselhador. Lá já vem fragilizado. A pessoa está frágil. Entendeu? Então, essa visão, exatamente, essa responsabilidade, na verdade, é dele. Pesa muito mais é dele, é dela. A mulher também, que está trabalhando com jovens, aconselhando jovens. O jovem, então, ele é assim, um turbilhão de emoções. Até por causa de hormônios, por causa disso aí. Então tem que deixar muito claro qual é o papel dela na vida dele. Ela é uma irmã em Cristo, ela é uma professora, ela é uma líder. O que ele vai encontrar nela? Conselho bíblico. Vai encontrar nela oração, apoio, tá certo? Vai encontrar nela um conselho, um testemunho cristão. É isso que ele vai encontrar nela. Ele vai encontrar afetividade amorosa na sua mãe, no seu pai, na sua namorada. Aí é o ambiente para isso. Nela ele vai encontrar uma comunhão em Cristo, tá certo? Então você tem que lidar muito bem com isso. Não usar o aconselhamento para satisfazer os próprios desejos de curiosidade. Então a pessoa pensar que o aconselhamento é uma oportunidade para ficar sabendo do problema de todo mundo. Tem gente que tem prazer nisso, né? Gosta disso aí, de ficar consultando, né, o problema dos outros. Não esconder suas convicções cristãs, isso é muito importante. Colocar na mesa por que nós estamos aqui. Estamos aqui porque eu sou servo de Deus, você também serve a Cristo, e estamos buscando orientação na Sagrada Escritura e no Espírito de Deus para que a gente possa viver melhor diante do Senhor. A gente possa evoluir como cristãos, tanto você como eu, juntos. Eu como aconselhador, você como aconselhado, mas os dois vivendo uma vida em Cristo. É isso que estamos fazendo. Se você começa, ele colocou aqui alguns contextos. Tem alguns aconselhadores que estão partindo para um lado de serem mais coach. Então, um tipo de aconselhador profissionalizado. Então, aí vai utilizar literaturas, vai dar uma de psicólogo, não é o lugar. Ou você, não, me formei em psicologia, tudo bem, você se formou, mas aonde você está? Não quer as coisas para si, não, viu? Exatamente. Psicólogo não quer, não. Pois é.
E é o que acontece, onde estamos e o que estamos fazendo, essa é a questão. Mesmo que você tenha formação como psicólogo, mas estamos num contexto de uma igreja buscando como servir a Deus melhor, é esse o nosso propósito. Agora, se você quer uma consulta, então é outra coisa, vamos fazer uma consulta como psicólogo. Eu sou formado, tenho lá, né, a carteira da ordem para fazer isso, é outra coisa. Mas aqui o nosso contexto, o nosso objetivo é servir a Deus, é ser cristãos, tá? Não tentar convencer o aconselhado a continuar recebendo conselho. É a questão de você tentar manter a pessoa cativa, né? Porque você quer continuar o processo, mas a pessoa ela tem que abraçar o mesmo projeto. Vamos fazer vamos se reunir aqui tantos dias, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, vou te ensinar. Você pode propor isso, você não pode impor isso. Por quê? O projeto só funciona se a pessoa abraçar. Não, eu quero, vamos fazer. Não quero mais, eu acho que já está bom. Então, amém, mano. Encerrou. O que eu podia fazer com você, eu já fiz. Você está encerrando, então pronto. Ou então a pessoa criou aquela mania de sempre querer mais, sempre querer mais. Tem pessoas que são vorazes por afeto, são vorazes. E o que acontece? Você não pode fazer da sua vida facilidades, né, Júnior? Sim. Porque levar sempre seus problemas para os outros e descarregar e que Exatamente. os outros ajudem a resolver também pode virar. Chega um momento que você fala, irmão, tudo que eu podia te aconselhar, eu já te aconselhei. Agora, seguir em frente. Eu vou ajudar outras pessoas, você vai seguir adiante, tá certo? Então, o que eu podia fazer com você, eu já fiz. Amém. Encerrar. Sem constrangimento, sem problemas com isso. Por quê? Porque senão a pessoa fica naquela, ela quer sempre ter um ouvido para despejar, né? Aí é pagar terapia. E aí ser sempre o ego dela alimentado, porque alguém dá uma atenção particular para ela. Então tem que tomar cuidado para você não ficar vítima disso. Não ficar, né? Eu tenho um desejo no meu coração de, quando eu tiver a oportunidade na igreja, que eu me abençoar, eu fazer umas pregações, fazer as reuniões de casal. Isso, maravilha. Vai se preparando para isso. Aqui, Lendo, orando, vendo aconselhadores. Tem lá o Josué Gonçalves. Compre livros de Josué Gonçalves, ouça as palestras dele. Josué Gonçalves é maravilhoso, maravilhoso. que às vezes nossa igreja, nosso setor, às vezes ele Josué Gonçalves. deixa faltar, tá? Sim, exatamente. Mas aqui não veio quase ninguém aqui. Esse ano Teve mesmo. Verdade. Tinha poucas pessoas. Então, mas ele é um pastor já renomeado, já tem nome, um pastor já famoso. Então, Sim. você, quando você nasce um ministério, você começa a fazer, você vê as outras congregações, você começa a fortalecer. Você sabe, Júnior, essa coisa de dizer que houve, eu vou e volto, houve mesmo, mas assim, foi uma coisa tão esporádica que realmente, se os irmãos... Muito pontual. Verdade. Para você dizer, eu tenho e as pessoas não aderem, tem que ser costume. Se for uma vez lá, cada... Quantos anos teve isso aqui? Há quanto tempo teve isso aqui? Então, tem que ter gabinete pastoral mesmo. Então, da pessoa ter uma frequência. A pessoa tem dificuldades, Sim. entendeu? De vir, estava trabalhando, sabe? E é o que acontece, pega, assim, vamos fazer, é de 6 em 6 meses, ou um ano tem, no outro ano tem. Aí o que é que o cara vai fazer? Não dá tempo de tratar particularmente, ele vai fazer geralzão. Ele vai, pega, faz uma palestra, geralzão, muitas pessoas pegam aquilo, outras pessoas dizem, nem precisava. Para você dizer que a igreja tem que ser constante, tem que virar costume. Constante. Não importa se é a cada 90 dias ou a cada 6 meses. E tem que ter específicos, trabalho, por exemplo, vamos trabalhar com jovens, questões de universidade, conflitos na universidade. Vamos trabalhar com esposas, conflitos no trabalho. Vamos trabalhar com homens, conflitos do envelhecimento. Então, aí você pode dizer que tem. Exatamente. Serviços. E foi direcionado, não foi geralzão. Foi, porque senão fica aquela coisa. Uma palestra a cada 5 anos, gente. Porque senão aquilo lá, fiz, mas também fez de uma forma que precisa ser mais trabalhada, mais específica, você né? Tem que entender também que mesmo que você faça a cada 90 dias, a cada 6 meses, não vem 100% da igreja. As pessoas podem estar trabalhando. Verdade. Podem fazer No meu outras trabalho coisas. de pastor, eu não sou pastor, né? Mas eu vejo um ponto fraco do pastor, do setorial, da igreja. Sim. Ele é fraco nesse tempo. Dele fazer a reunião com todos os casais,
um negócio, tem que ser cada 3 meses. Sim, verdade. Todos os seus membros do presbítero, do diácono, independente se ele está com problema ou se ele não está com problema. Verdade. Sentar as esposas, o seu marido. E eu acho assim, que tem que fazer uma reunião para casais, Exatamente. depois faz outra só esposas, e depois só esposos, tá? E depois deixa disponível para quem quer um acompanhamento pessoal. Já precisa. Eu acho que tem que... Isso não existe. Pois Olha é. o que existe. A Universal existe. Sim, Gente, pois a é. Universal, falem o que for, mas em Não, atitude, em uma coisa, dá... Isso aí não dá para você criticar. pede a Deus, Que tem, eles investem nisso. Investem mesmo. Reconhecer suas próprias limitações. Então você tem que saber por que você está ali, para você poder saber quais são as suas possibilidades. Reconhecer suas limitações. Você não é um psicólogo, você não é um psiquiatra, você não é um aconselhador de carreira, você é um pastor, você é um ministro, você é uma ministra, no sentido de ser alguém que serve a Deus, tá? Que está ali para dar referenciais bíblicos para a pessoa poder viver a sua fé cristã. É a sua fatia do bolo, é a sua responsabilidade, tá? Em relação às outras coisas, aí você vai direcionar a pessoa. Mas com relação a pastores, não sei se eu não conheço pastores, não sei, formação de pastores. Sim. Devia ter a igreja, não sei se tem a igreja, formação de pastores. Olha, o que tem, eu sei que a sede disponibiliza algumas coisas muito boas lá, mas assim, não sei se é tão divulgado, não sei se é tão frequentado, então, mas assim, muitas das vezes o pessoal faz trabalhos, mas muito geral, Ah, Gê, eu acabei de pensar nisso. e tem que fazer trabalhos mais específicos.